Fala aí meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, estatísticas dos times da Loteca concurso 1072 parte 1. A parte 2 será postada assim que chegarmos a 50 curtidas neste vídeo. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. Este vídeo deu muito trabalho para ficar pronto, entre pesquisa, gravação e edição. Se você quer que continuemos com esse tipo de vídeo, se inscreva no canal, é grátis, você não paga nada, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para as estatísticas dos times da Loteca concurso 1072 parte 1. Primeiro jogo Fluminense e Palmeiras pela Série A. O Fluminense está em quinto colocado na Série A, com 28 pontos. Em 17 jogos teve 8 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Marcou 22 gols e tomou 16. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante está em terceiro lugar na Série A. Em casa teve 6 vitórias e 3 empates. Como visitante está em 11º lugar na Série A. Fora de casa teve 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Já o Palmeiras está em terceiro colocado na Série A, com 31 pontos. Em 17 jogos teve 8 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. Marcou 32 gols e tomou 15. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Como mandante está em 8º lugar na Série A. Em casa teve 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como visitante está em 4º lugar na Série A. Fora de casa teve 3 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Segundo jogo Santos e Atlético Paranaense pela Série A. O Santos está em 15º colocado na Série A, com 17 pontos. Em 17 jogos teve 4 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Marcou 18 gols e tomou 26. Nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante está em 11º lugar na Série A. Em casa teve 3 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Como visitante está em 18º lugar na Série A. Fora de casa teve 1 vitória, 1 empate e 6 derrotas. Já o Atlético Paranaense está em 7º colocado na Série A, com 27 pontos. Em 17 jogos teve 8 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Marcou 25 gols e tomou 21. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante está em 5º lugar na Série A. Em casa teve 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como visitante está em 12º lugar na Série A. Fora de casa teve 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Terceiro jogo CRB e Botafogo de Ribeirão Preto pela Série B. O CRB está em 12º colocado na Série B, com 24 pontos. Em 19 jogos teve 7 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. Marcou 20 gols e tomou 23. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante está em 11º lugar na Série B. Em casa teve 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Como visitante está em 11º lugar na Série B. Fora de casa teve 3 vitórias e 7 derrotas. Já o Botafogo de Ribeirão Preto está em 9º colocado na Série B, com 30 pontos. Em 19 jogos teve 9 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Marcou 15 gols e tomou 23. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante está em 10º lugar na Série B. Em casa teve 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Como visitante está em 8º lugar na Série B. Fora de casa teve 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Quarto jogo Sport Recife e Novo Horizontino pela Série B.
O Sport Recife está em terceiro colocado na Série B, com 38 pontos. Em 20 jogos teve 11 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Marcou 31 gols e tomou 17. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante está em primeiro lugar na Série B. Em casa teve 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como visitante está em décimo lugar na Série B. Fora de casa teve 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Já o Novo Horizontino está em primeiro colocado na Série B, com 39 pontos. Em 20 jogos teve 12 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Marcou 27 gols e tomou 12. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante está em quinto lugar na Série B. Em casa teve 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Como visitante está em primeiro lugar na Série B. Fora de casa teve 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Quinto julga o Goiás e Fortaleza pela Série A. O Goiás está em 16º colocado na Série A, com 16 pontos. Em 17 jogos teve 4 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. Marcou 16 gols e tomou 27. Nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante está em 18º lugar na Série A. Em casa teve 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Como visitante está em 13º lugar na Série A. Fora de casa teve 2 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. Já o Fortaleza está em 11º colocado na Série A, com 23 pontos. Em 17 jogos teve 6 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Marcou 17 gols e tomou 18. Nos últimos 5 jogos teve 1 vitória e 4 derrotas. Como mandante está em 9º lugar na Série A. Em casa teve 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Como visitante está em 10º lugar na Série A. Fora de casa teve 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Sexto julga o Internacional e Corinthians pela Série A. O Internacional está em 12º colocado na Série A, com 23 pontos. Em 17 jogos teve 6 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Marcou 14 gols e tomou 18. Nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. Como mandante está em 10º lugar na Série A. Em casa teve 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Como visitante está em 9º lugar na Série A. Fora de casa teve 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Já o Corinthians está em 14º colocado na Série A, com 19 pontos. Em 16 jogos teve 5 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Marcou 15 gols e tomou 18. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante está em 12º lugar na Série A. Em casa teve 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Como visitante está em 14º lugar na Série A. Fora de casa teve 2 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. Sétimo julga o Ponte Preta e Chapecoense pela Série B. O Ponte Preta está em 13º colocado na Série B, com 23 pontos. Em 20 jogos teve 5 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. Marcou 12 gols e tomou 17. Nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante está em 12º lugar na Série B. Em casa teve 3 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Como visitante está em 14º lugar na Série B. Fora de casa teve 2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Já o Chapecoense está em 17º colocado na Série B, com 18 pontos. Em 19 jogos teve 4 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Marcou 21 gols e tomou 25. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas.
Como mandante está em 14º lugar na Série B. Em casa teve 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Como visitante está em 19º lugar na Série B. Fora de casa teve uma vitória, 2 empates e 5 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.